Quinta-feira, 4 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3. Emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, com todas as informações importantes para você começar este novo dia. São 7h04 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje, que já está ao vivo com imagens também no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Daqui a pouco tem esse programa editado em podcast e logo mais a reprise também deste programa na Plena TV. Fique ligado aí sempre a partir das 17 horas. Olha, hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo bom para Campos. Não há previsão de chuva e a máxima hoje volta a bater na casa dos 30 graus. A mínima 19, agora faz 21 graus aqui no centro de Campos. No programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves na bancada, vamos conversar com o Rodrigo Barreto, que é gerente jurídico tributário da Firjan. E o Rodrigo Barreto vem para falar sobre o primeiro evento que vai acontecer agora no próximo dia 10 em Campos, que é o Workshop de Atualizações Tributárias 2023. Vamos falar sobre tributação, vamos falar sobre impostos, reforma fiscal, reforma administrativa, como é que anda aí a perspectiva para 2023, agora com o novo governo, novos governos também em alguns estados, né, são novos, outros reformaram, né, como é o caso do estado do Rio. O crédito aí do governador por mais 4 anos, e a gente vai saber aqui do Rodrigo Barreto, que é gerente jurídico tributário da Firjan, quais são as perspectivas aí para 2023. O benefício também fiscais disponíveis no estado do Rio para atrair indústrias. E por fim, o Rodrigo comenta ainda sobre as questões que podem aumentar a competitividade das empresas da região. Rodrigo, seja bem-vindo, já vou trazer o seu bom dia. Peço só um minuto para a gente fazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br e logo a seguir a gente já começa aí o nosso bate-papo. Hoje, no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, inclusive com um aplicativo exclusivo para você baixar e acompanhar resultados de exames históricos, marcar, né, atendimento domiciliar e muito mais. No portal folha1.com.br, em destaque: obra na 28 de março tira motoristas do sério por falta de orientação. Essa obra da 28, só um comentáriozinho rápido, Rodrigo, ela serviu muito para mostrar essa falta de comunicação entre as secretarias no governo Vladimir. Motoristas ficam perdidos sem saber qual caminho seguir no trecho entre a antiga estação e o IF Campos, no sentido Penha, ontem. E hoje também, né, vai seguir a obra. Não sei se deve melhorar a comunicação ali. Após polêmica da terça, dia seguinte na Câmara foi tranquilo. Votações rápidas e homenagens marcaram a sessão desta quarta. Homem suspeito de tentar matar a namorada grávida é preso em Campos. Dean diz que a vítima estava sendo coagida a retirar a queixa. São Francisco do Itabapoana em alerta após herbicida ser derramado no rio Itabapoana. Justiça decreta prisão preventiva do homem que matou o próprio cachorro. Do homem ou do covarde? Suspeito passou por audiência de custódia nesta quarta-feira. Vídeo ajudou na prisão do homem. Assim que aposta em aumento de até 15% no comércio para o Dia das Mães este ano. Fátima Castro classifica fala de vereadores como, entre aspas, algo ultrapassado.
Circuito de integração Unimed Campus acontece nesta quinta-feira. O evento será às 19h30 para o cooperado na CDL Campus. Visita guiada ao Forte Marechal Hermes valoriza história de Macaé. Americano faz 2-0 no Natividade e vence terceiro jogo treino. Hospital Ferreira Machado busca por familiares de homem que está internado em estado grave na unidade. Ele aparenta ter 50 anos, não foi procurado ainda por nenhum parente. Campistas têm bom desempenho no Mundial e ainda, Slake Adventure é sucesso em Lagoa de Cima. Passaporte e armas do ex-presidente Jair Bolsonaro são apreendidos. No portal folha1.com.br você confere essas e outras informações, os artigos, tem os blogs e muito mais aí para você se informar e interagir também sempre com o Grupo Folha da Manhã de Comunicação. No programa de hoje, como anunciamos já, o Rodrigo Barreto está conosco via Skype. Ele é gerente jurídico tributário da Firjan. Meu caro Rodrigo Barreto, bom dia, bem-vindo, obrigado por estar conosco aqui nesta manhã e seja bem-vindo aí para a gente trocar uma ideia, tentar entender um pouco mais essa pesadíssima carga tributária que temos no país. Obrigado pela presença, bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo, bom dia aos ouvintes. A ideia é essa, né? A gente bater um papo aí, falar um pouco sobre tributação, esclarecer alguns pontos aqui. Tributação é sempre um assunto denso e complicado, até mesmo para quem vive esse dia a dia. E no Brasil, infelizmente, a gente obriga que os empresários muito mais preocupados do que só vender e exercer a sua atividade empresarial ou comercial, ele tem que ser quase que um especialista em matéria tributária, né? Então a gente vê um cenário onde talvez o empresário no Brasil perca boa parte do tempo e da energia e até do dinheiro dele discutindo questões e entendendo questões tributárias do que necessariamente como se comprar e o melhor preço de vender, né? Assim, então é um assunto complexo, mas que é bastante relevante. A gente espera aqui poder contribuir de alguma forma para o entendimento sobre essa questão. Ah, não tenha dúvida, já conversei com você em off aqui, já vi que você vai contribuir e muito. Só acrescentar aí, fazendo um comentário rápido aqui, trazer o bom dia do Rodrigo e ele abrir essa pauta, você falou da energia que o empresário brasileiro gasta, né, para tentar entender e cumprir as regras impostas aí pelos governos, né, municipais, estaduais e também o federal. Além disso, você tem ainda um outro dispêndio aí de energia com segurança para tentar evitar os roubos, os assaltos. Por fim, eu acho que o que fica com a menor parte da energia do empresário é o que de fato ele faz, que é a compra e venda, né? É um negócio impressionante esse país. Campos está vivendo uma onda complicada aí de assalto, de invasão nas lojas, arrombamento, o negócio é bem complicado. Mas vamos lá. Ele diz que empresário brasileiro, se ele montar uma empresa em qualquer lugar do mundo, ele se dá bem, né? Então, vamos seguir nessa esperança aí. Meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, bem-vindo também sempre. Importante sua presença aqui nessa bancada do Folha no Ar. Seja bem-vindo, Rodrigo, bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, Beto aí, que está na técnica. Bom dia a você que acompanha a gente em 98.3, nas ondas do rádio, não só em Campos, mas também nos municípios vizinhos, claro, sempre, né? A gente dá o nosso bom dia para minha São João da Barra, para São Francisco da Bapona, São Fidélis Cardoso, outras cidades aqui da região, e sem esquecer, claro, aquelas pessoas que acompanham a gente também pelas redes sociais, através do Facebook, do Instagram, do YouTube, da Twitch TV, né? É sempre um prazer contar com vocês. Quando a gente fala sobre tributos, sempre é um assunto que realmente demanda um especialista, como o doutor Rodrigo vai hoje contribuir com a gente, mas é importante que toda a população que está agora sintonizando o rádio acompanhe esse tipo de debate, porque é um debate que a gente precisa amadurecer muito, e a participação da sociedade como um todo é muito importante para discutir esse assunto,
porque quem é que paga a conta no final das contas, né? É também, né, a população, porque recebe muitas vezes um produto que o empresário tem o desafio, né, de oferecer o melhor preço, um produto de qualidade, e muitas vezes encontra aí, esbarra nessa dificuldade de maior parte do valor que é cobrado ao consumidor ficar justamente retido em impostos, né, na carga tributária, que exige sim uma reforma, né, e quando a gente fala em reforma não é só por parte do governo federal, a gente sabe que em Campos também, né, é muito cobrado essa questão da reforma tributária, e vários outros municípios também têm que avaliar essa possibilidade. Se a gente quer desenvolver, a gente vai ter que pensar sim na questão da revisão de alguns tributos, né? A gente, como você cita várias vezes, a gente perde competitividade. O estado do Rio de Janeiro perde muito competitividade com outros estados, inclusive com o Espírito Santo, que é bem próximo daqui. Então, se a gente quer melhorar, se a gente quer desenvolver, hoje a gente tem aí a possibilidade, por meio do Porto do Açu e outros investimentos que estão chegando à região, mas é importante que a gente discuta, né, essa questão da carga tributária para fazer com que realmente, né, esses investidores queiram estar aqui. Eu acho que a proposta desse workshop de atualizações tributárias 2023, por tudo que vem sendo colocado, você já adiantou os assuntos aí, é muito importante para o empresariado entender, né, de que forma ele pode aproveitar, que hoje dizem, né, as pessoas falam que o Norte Fluminense, por exemplo, é a joia da coroa hoje do estado do Rio de Janeiro, por conta de todas as possibilidades de investimentos que podem existir, né, principalmente na parte de logística, pela localização que a gente tem, pelo porto, e por outros investimentos que estão por vir. Mas, né, de que forma o empresariado tem que estar preparado e entender qual o cenário que está hoje disponível para ele e de que forma esse cenário também pode melhorar para que ele possa investir aqui na nossa região. Então, eu acho que ter essa palestra do Dr. Rodrigo agora no dia 10 é de extrema importância, né? Na verdade é um workshop, e é um assunto com certeza que ele vai vir falar agora, né, mas provavelmente vai ter que voltar em breve para falar de novo, porque a gente sabe que essa questão da tributação está o tempo todo mudando aí, né, e os desafios não são poucos. E aí eu acho que a gente pode começar justamente perguntando, pedindo que ele fale sobre isso, né, sobre esse workshop que está marcado. Ele é gratuito, né, a gente daqui a pouco até pode colocar o link, né, no nosso stream lá, mas, doutor, eu queria que o senhor falasse sobre isso, né, a importância desse workshop, como surgiu o convite, o que o senhor vai estar trazendo nessa palestra? Claro, Rodrigo. A Firjan, a gente tem como objetivo na Firjan, dentre outras coisas, fomentar a competitividade da indústria aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente faz isso através de atuação que a gente chama de defesa de interesses, né? Que é a nossa atuação legislativa. Então, a gente vai lá semanalmente na Alerj ou no Congresso Nacional discutir leis que a gente entende que são relevantes aqui para o Estado do Rio de Janeiro, relevantes para os contribuintes industriais aqui do Estado. E a gente faz isso também levando informação aos nossos associados, né? Então, a legislação tributária ela é extremamente complexa, como a gente já falou antes aqui. É uma legislação numerosa, assim, todo dia muda uma lei, todo dia, quando não muda a lei, tem uma decisão do Supremo que muda um entendimento, uma decisão do STJ. Então, a ideia com esse workshop é que a gente faça justamente isso, assim, leve para o associado, leve para o contribuinte informações para que ele consiga ter uma competitividade melhor, seja conversando sobre ações que podem ser ajuizadas, ações que podem ser discutidas na justiça sobre o pagamento ou não de algum tributo, seja demonstrando quais regimes especiais de tributação a gente tem, como se faz esse enquadramento, e conversando de forma geral, tirando dúvida. Eu acho que a gente pode aí ajudar os contribuintes a fazerem um planejamento tributário de forma que eles consigam reduzir o imposto a ser pago e aumentar com isso a competitividade que a gente tem, como o Rodrigo bem falou, a gente tem uma competitividade muito forte e cada vez mais agressiva dos nossos estados vizinhos, né? Então, o Rio de Janeiro não pode ficar para trás, a gente tem trabalhado muito nisso e a ideia é trazer nesse workshop um pouco também dessas discussões que a gente tem levado nas casas legislativas. No quesito
tributo, como o senhor falou, para 2023 agora, existe, claro, toda uma expectativa de uma reforma muito maior por parte do governo federal e também, né, isso é discutido. Como é que está no estado do Rio de Janeiro hoje? Existe já algum tipo de encaminhamento para essa reforma? Você, a Firjan, de alguma forma, né, pelo papel que tem discutido isso? De que forma está isso no estado do Rio de Janeiro hoje? Então, a reforma tributária ela é uma reforma que vai mudar essa reforma que está para ser votada, né, que está em discussão, são duas PECs, a PEC 43 e a PEC 110. Ela traz uma mudança significativa na estrutura tributária. Então, hoje, a gente tem uma divisão de tributação, o município tributa o ISS, o Estado tributa o ICMS e a União, e aí a gente está falando de reforma sobre o que a gente chama de imposto sobre consumo. Então, esses impostos sobre o consumo, o município tributa o ISS, o Estado tributa o ICMS e a União tributa o IPI, o PIS e a COFINS. A ideia é que se junte todos os tributos em um só, na verdade em dois. A gente teria o Imposto sobre Valor Agregado, que chamam de IVA, Imposto de Valor Agregado, que substituiria todos esses tributos em um só, e aí uma discussão ainda se a alíquota seria única ou se seria uma alíquota por produto ou serviço, mas hoje a alíquota colocada é uma alíquota única, e principalmente a transferência do imposto para o destino. Hoje o grande problema da guerra fiscal é que o imposto é na origem. Então, se um Estado concede um benefício fiscal, ele atrai uma indústria, já que o imposto vai ser devido na origem, onde aquela indústria está. Com a transferência da tributação para o destino, a guerra fiscal, a PEC, ela proíbe benefício fiscal. Você tem que obrigatoriamente obedecer aquelas alíquotas. Mas, de qualquer forma, quando você transfere a tributação para o destino, teoricamente a guerra fiscal já acaba, porque você não vai ter mais instrumentos, os estados não vão ter mais instrumentos para atrair as empresas, que seria a redução do imposto. Na verdade, ele vai só receber o fruto daquilo. E para o estado do Rio de Janeiro, e aí nas conversas que a gente já teve de alinhamento com a Secretaria de Fazenda, e agora a Alerj vai começar a discutir o tema. Ontem a gente, inclusive, foi na Alerj para conversar sobre isso, na comissão, com o presidente da Comissão de Tributação. A Alerj vai fazer uma audiência pública sobre o tema, eu acho que no máximo em 15 dias. Com a tributação no destino, o Rio de Janeiro ganha muito, porque o Rio de Janeiro é a segunda maior mercado consumidor do Brasil. Então, se toda a tributação do que a gente consome vier para o Rio, a gente vai ter um aumento significativo aí da nossa arrecadação. Então, voltando ao seu ponto, Rodrigo, o Estado do Rio de Janeiro já posso dizer que tem um consenso aqui pela aprovação da reforma, ou se não tem um consenso, existe o Poder Executivo já sinalizando fortemente o apoio à reforma tributária colocada com alguns ajustes, e também a Alerj começando a discutir isso. Mas as conversas que a gente tem mostram também um apoio dessa reforma. E essa reforma, sem querer me estender muito, ela é muito, muito necessária por uma série de outros fatores. Por exemplo, quando a gente discute, a gente vê, por exemplo, o governo federal querendo aumentar a isenção do imposto de renda. Isso é uma questão federal, assim, cabe ao governo federal, de fato, tratar sobre o imposto de renda. Mas o imposto de renda, e a Constituição diz que o imposto de renda do funcionário público estadual, ele é destinado ao Estado e não à União Federal, como o imposto de renda dos trabalhadores privados, né, da iniciativa privada, vão para a União Federal. Mas o dos funcionários públicos vão para aqueles entes, seja do município, seja do Estado. Então, a gente tem uma arrecadação, como os municípios e principalmente o Estado tem uma folha muito grande de funcionário público, a gente tem uma tributação significativa do imposto de renda que vai para o Estado. Então, quando a gente tem o governo federal reduzindo um pouco essa tributação do imposto sobre a renda, isso afeta o Estado, que não necessariamente participou dessa discussão e dessa decisão. Então, assim, o nosso arcabouço tributário hoje, ele traz efeitos para estados e municípios de acordo com a tributação de outro ente, que no caso é a União. Então, essa reforma ela é importante, uma rediscussão que a gente chama de rediscussão do Pacto Federativo, né? Assim, de como
estados, municípios e União Federal repartem as suas receitas e aí com isso conseguem fazer o desenvolvimento todo que elas precisam, desenvolvimento econômico, suas políticas econômicas e sociais. Inclusive, Cláudio, quer ir? Pode. Isso é um assunto que a gente pode até falar mais detalhadamente depois, né, que já vem tendo questionamento o fato de ter sido colocado, de se adiantar, vamos dizer assim, a reforma, colocar em risco a tramitação da reforma tributária quando se antecipa o debate sobre o IR, porque na expectativa não era que esse debate acontecesse nesse momento, né, que se começasse primeiro por outro debate que eu acho que era pela parte de consumo e não de renda, né? Isso, de que forma o senhor vê isso? Você acha que pode atrapalhar essa tramitação? Assim, a princípio eu entendo que não, Rodrigo. A gente tem duas reformas a serem feitas e que já estão colocadas, né? A primeira é o imposto sobre o consumo, e essa reforma do imposto do consumo, eu entendo que ela é muito mais necessária pela complexidade. Eu não digo nem em redução de carga, porque a gente não deve ter uma redução de carga tributária. Mas o imposto sobre o consumo, né, esse tributo, ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS, são tributos extremamente complexos. Então, assim, a gente precisa ter uma simplificação da nossa carga tributária. A gente, em reunião na Firjan, por exemplo, a gente conversa com algumas empresas multinacionais que no Brasil, a área fiscal dessas empresas no Brasil é maior do que a somada em todo o resto do mundo. Tamanho a complexidade. Então, assim, não é só o quanto a gente paga de imposto, é o quanto de hora a gente gasta para poder pagar esse imposto, né? Porque assim, se você entrar numa empresa, especialmente as maiores empresas, o tamanho do departamento fiscal é um absurdo, assim, a quantidade de gente que tem para eu conseguir pagar imposto. Eu tenho que escriturar e classificar crédito de PIS e COFINS, crédito de ICMS, fazer estorno de crédito, enfim. Esse é um tributo que a gente precisa urgentemente simplificar, independente de discussão de alíquota. Então, eu acho que essa reforma ela é muito relevante e a reforma do imposto de renda é um pouco mais, aí é uma reforma mais que a gente fala menos de simplificação nela e fala mais especialmente de tributação de dividendos, se tributa ou não dividendos, se reduz ou não a alíquota de imposto sobre a renda. Ela é uma discussão mais até conceitual do que de simplificação. Então, eu acho assim, o governo federal, com essa questão da alteração que teve agora, teve uma alteração recente de pessoa física em tributação de empresas no exterior, de ativos no exterior, isso aí está muito longe de ser uma reforma ainda, né? A reforma do imposto de renda que a gente vai discutir é basicamente uma reforma sobre dividendos, uma discussão sobre tributação ou não de dividendos. E essa reforma, eu acho que elas podem até caminhar juntas. Pegando um pouco do que o senhor... O microfone está desligado. Ah, perdão. Deixa eu abrir aqui só o Skype que eu esqueço. Perdão. Obrigado, Rodrigo. O doutor Rodrigo, pegando essa fala do senhor, pelo menos uma parte dela, eu gostaria de entender, na visão do tributarista, se isso de fato é bom ou ruim. Pelo que o senhor explicou, para o Estado do Rio é bom. A inversão, né, de tributação, ao invés de fonte, no destino. Aliás, isso acontece no petróleo que é explorado aqui, né? Engraçada, a tributação é lá no destino, em São Paulo, né? E aí também o Estado do Rio perde numa parte dessa tributação. Mas o que me chama a atenção é quando o senhor fala sobre a questão porque são dois projetos, duas PECs, né? A PEC 45 e a PEC 110. Basicamente elas reduzem aí o número de impostos. Mas uma coisa que eu quero entender, não reduz a tributação. A taxa para cada um deles vai ser tudo embutido e transformado em uma só, ou em duas, talvez. E uma outra questão que eu quero te perguntar. Sobre essa, uma das PECs veta qualquer tipo, como o senhor comentou, qualquer tipo de benefício tributário. O senhor vê isso com bons olhos, esse veto de benefício tributário para novas indústrias? Boa pergunta, Cláudio.
A gente tem aí, nas duas PECs, que elas tratam da estrutura. As PECs são propostas de emenda à Constituição, né? E na Constituição ela não define alíquota. Então, assim, a gente tem, por enquanto, o que a gente discute, quando discute PEC, é a estrutura de pagamento de imposto, né? A estrutura de cobrança e de incidência de impostos. A questão da alíquota vai ficar, depois que aprovada a PEC, discute-se por lei complementar o valor da alíquota. Quando a gente fala, mas as PECs já trazem trava de que não teria aumento de carga tributária. E esse não aumento de carga tributária, e talvez esse seja o ponto mais sensível dessas PECs para avançarem, significa que o governo federal não vai arrecadar mais do que ele arrecada hoje em relação ao PIB. Então, vamos supor que a tributação hoje esteja determinado valor do PIB, com a reforma tributária ela tem que se manter esse mesmo valor do PIB. Isso não quer dizer que nenhum setor vai ter aumento ou redução de carga tributária. A reforma tal como colocada, e para a indústria isso é muito bom, ela equaliza a carga tributária entre setores, porque ela cria uma alíquota única. Então, hoje, o imposto sobre o consumo da indústria, para a gente ter uma ideia de como os setores têm tributação diferente, e por isso talvez o Brasil tenha se industrializado tanto, tenha se desindustrializado tanto nos últimos anos, é que a indústria tem uma tributação sobre o consumo de aproximadamente 45%, o comércio tem uma tributação de aproximadamente 22%, o serviço tem uma tributação de aproximadamente 15%, e o agronegócio uma tributação de 8%. Então, a ideia dessa PEC é que todo mundo pague a mesma coisa. E aí, naturalmente, a gente vai ter um equilíbrio disso. O Brasil não vai arrecadar mais, ou seja, quando a gente fala não vai ter aumento de carga tributária, não vai ter aos olhos quando a gente pensa em tributação PIB. Mas se a gente tem que se quem paga 8 e 47 vão pagar a mesma coisa, e aí eu estou pegando os dois extremos, a gente vai se encontrar no meio do caminho. Então, isso traria uma redução de carga tributária para a indústria e, consequentemente, um aumento de carga tributária para alguns dos outros setores. O que é justificado quando a gente discute sobre, então a reforma não é bom para todo mundo. Os números mostram que o Brasil cresceria 20% nos próximos anos com a aprovação da reforma, com a questão da simplificação, da reindustrialização do Estado. Então, no final das contas, é bom para todo mundo, né? Uma economia que cresce, ainda que o serviço pague um pouco mais de tributo, uma economia que cresce, presta-se mais serviço, vende-se mais produtos. Então, no geral, a gente entende que a tributação que a reforma tributária ela tem esse potencial enorme de simplificar e de aumentar a competitividade e colocar o Brasil de volta na rota do desenvolvimento e da reindustrialização, né? Assim, o emprego na indústria é um emprego qualificado e que o Brasil perdeu muito nos últimos anos. Doutor, quando a gente fala nessas atualizações tributárias que o senhor vai estar tentando levar para o empresariado, o que o senhor poderia destacar quais são essas novidades realmente que surgiram agora para 2023? Sei que é uma coisa muito transitória, daqui a pouco, como o senhor falou, pode surgir uma decisão que abre uma jurisprudência e também o empresário pode se aproveitar disso, mas nesse primeiro momento, o que o senhor vai estar levando para essa discussão? A gente vai estar levando algumas discussões sobre crédito de PIS e COFINS. Então, assim, a gente tem uma série de decisões. O PIS e COFINS ele tem uma característica bastante subjetiva, né? Porque o STJ entendeu que dá direito a crédito de PIS e COFINS tudo aquilo que é relevante para a atividade da empresa, relevante e necessário. Então, tem uma série de decisões depois que vai discutir o que é relevante e necessário. Então, tem, por exemplo, máquina de cartão de crédito, aquele valor que eu desconto, que eu pago para a operadora de cartão de crédito, é relevante para diversas empresas. Então, eu posso tomar crédito daquilo que eu pago. E assim, uma série de outras questões, investimento em propaganda, marketing. Então, a gente tem uma discussão muito grande sobre
crédito de PIS e COFINS, e aí a gente vai levar as últimas decisões nesse sentido, e eu acho que isso aí por si só a gente já consegue trazer um ganho para diversas empresas. A gente vai levar a questão de uma série de decisões da Justiça do Estado aqui do Rio de Janeiro que impedem a tributação pelo FECP, a majoração do FECP, e também pelo Fundo Orçamentário Temporário, daquelas empresas que já tinham o benefício fiscal. Então, a Lei Pezão, por exemplo, e a Lei da Moda, que são leis que já... eu acho que em Campos, especialmente a lei que a gente chama de Lei Pezão, né, que é a Lei 6979, é um benefício fiscal bastante relevante. Tem decisões dizendo que esse Fundo Orçamentário Temporário, né, o FOT, que aumentou essa tributação, e o FECP, que elas não podem incidir. Tem a discussão de crédito de ICMS, qual é o conceito de insumo para fins de creditamento de ICMS. Tem uma questão bastante recente e complexa sobre a subvenção, que é o que seria a tributação de um benefício fiscal pela União Federal, de um benefício fiscal concedido pelo Estado. É uma questão bastante complexa. Tem a questão que a gente quer levar de como utilizar a Lei 6979, a nova Lei do Metal Mecânico, que foi uma lei aprovada pela LERJ em 2020, mas que o Ministério Público entrou com uma ação de inconstitucionalidade. Essa lei ficou suspensa. E aí, nesse ano, a gente até participou da discussão judicial. O tribunal julgou que a lei era constitucional, então a lei do metal mecânico está valendo a partir desse ano. A gente quer explicar um pouco como funciona essa lei, como o que seria essa lei do metal mecânico, só para a gente ter uma noção? É uma lei que traz para todos os municípios do estado um regime tributário diferenciado. Ela tem um que a gente chama de diferimento na entrada, ou seja, eu quando compro uma mercadoria, ela já vem sem ICMS. Quando eu compro um insumo, ela vem sem ICMS. E quando eu dou saída, ao invés de pagar 20%, que é a alíquota do ICMS, eu só pago 3%. Mas continuo transferindo 20% de crédito. Então, é uma lei que traz para o setor metal mecânico uma competitividade enorme, e a gente quer falar especificamente sobre ela, mostrar como se enquadrar, mostrar como ficaria uma tributação sem o benefício e com o benefício. A gente quer falar de como a indústria que vende com substituição tributária pode se valer da Lei 9.025, que é uma lei que trata dos distribuidores e que a indústria pode se aproveitar dela, que tem uma redução da alíquota de substituição tributária. E a gente quer falar também sobre umas questões sobre a bitributação que ocorre em alguns casos das empresas do Simples Nacional. Muitas das vezes a empresa do Simples Nacional paga o imposto todo sobre o valor do que ela vende, mas muitas das vezes, a depender da empresa, algum daqueles produtos já foram tributados pelo PIS e pela COFINS ou pelo ICMS através da substituição tributária. E a gente vê que tem um número enorme de empresas no Simples que está bitributando produtos, e a gente vai dar uns exemplos e mostrar como ficar atento, e especialmente como levantar os valores indevidamente pagos nos últimos anos. E aí, para fechar, Rodrigo, a gente vai falar sobre uma série de ações que a gente entende que o Judiciário ainda deve decidir nos próximos meses, mas que a gente entende que as empresas já deveriam discutir, como qual é a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social de quem está no lucro presumido, se inclui ou não inclui o ICMS nessa base de cálculo, se exclui ou não exclui o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tem uma série de discussões judiciais aí que a gente entende que, se o STF e o STJ seguirem a linha do que eles já adotaram, os contribuintes que entrarem com essas ações para discutir podem ter uma redução de carga tributária, e especialmente o imposto a recuperar dos últimos 5 anos. Nessa questão do evento, ele acontece no próximo dia 10 em Campos, na sede da Firjan. Tem algum critério para participação? Todos os empresários podem participar? Quem tiver dúvida e interesse em participar, como é que funciona essa parte aí? O senhor pode também falar alguma coisa sobre isso? Não. A ideia é que é um evento aberto para todos os empresários. É óbvio que o nosso foco é muito a indústria, né?
mas ele é aberto para todos os empresários que tiverem interesse em ir lá. É aberto, gratuito. Depois eu disponibilizo o link, eu mando o link, eu não sei se vocês já receberam o link para inscrição, mas qualquer coisa é só entrar em contato lá com a nossa regional da Firjan, aí em Campos. E aí a ideia, depois desse seminário, é que a gente marque um atendimento com a equipe tributária lá da Firjan, e aí esse sim só para os associados, um atendimento de tirar dúvidas, da gente discutir um caso mais específico de cada um. Mas esse workshop em si que a gente está falando é um evento que vai acontecer no dia 10, a partir das 2 da tarde. A gente imagina que vai de 2 até as 5, mais ou menos, e que é aberto a todos. Tá certo. Doutor, quando a gente fala dessa questão, é um assunto, como você mesmo falou, né, que às vezes é difícil até para o próprio empresário acompanhar. Mas o senhor tem percebido que hoje, eu acho que melhorou essa comunicação? Vocês mesmos na Firjan, com eventos como esse, têm conseguido transmitir essa segurança, às vezes, para o empresário, que ele consegue melhorar esse desempenho dele e disso trazer menos despesas para ele? Como é que tem tido essa interação por parte do empresário? O empresário hoje está mais consciente disso, porque antes ele deixava tudo na mão do... entregava na mão do contador, entregava lá na mão do gerente financeiro dele e aí só se descabelava quando chegava lá o boleto para pagar, que agora não é mais tanto dessa forma, porque hoje quase tudo é online, né? Mas ele está mais consciente, é um trabalho que tem que ser feito de forma contínua? Exatamente, Rodrigo. Ele está mais... A gente tem feito esse trabalho de se aproximar dos empresários, dos contadores. Então, tem muito... Quando a gente faz esse workshop, tem muito contador também que participa. E a ideia tem que ser contínuo, assim, porque a legislação vai mudando, os entendimentos da jurisprudência, e o Brasil a gente tem isso ainda, né? Não basta a lei, tem que entender como é que os tribunais interpretam aquela lei. Então, assim, é um trabalho contínuo que a gente tem que fazer, e a sensação que a gente tem é que quanto mais a gente se aproxima, e aí em Campos a gente fez um trabalho grande na área tributária, na nossa regional, quanto mais a gente se aproxima, mais o empresário fica confortável de tirar dúvida, de apresentar problema, e aí fica mais fácil a gente entender também quais são as dores, né? Porque eu converso muito com o nosso presidente da regional aí, o Roberto, e ele fez esse trabalho, ele liderou esse trabalho de aproximação nossa, do corpo técnico com os empresários, e de fato, assim, não tem como eu, aqui atrás do computador, por mais que me esforce tremendamente para entender a tributação, eu não sei por que o empresário na ponta está com dificuldade de venda. Eu até às vezes imagino, mas é um empresário, quando vai vender ou quando perde uma venda, que sabe aonde está o problema dele. Então, quanto mais a gente fala, é uma ferramenta para a gente também, aqui, técnico, entender onde é que a gente pode ajudar. Então, quanto mais próximo a gente está, a gente vê que a gente consegue levar mais informação, mas principalmente que a gente consegue melhorar a qualidade da informação que a gente leva, porque a gente, estando perto do empresário, a gente consegue ter um feedback muito maior de onde é que o calo está apertando. Eu estou vendo aqui a Lei Pezão, na verdade ela começou com Lei Cabral, né? E me parece que agora vai virar Lei Castro, porque depois passou, pelo número visto aqui, 5.636, 2010, Lei Cabral. Depois, então, a que o senhor se referiu, a Lei 6979 de 2015, Lei Pezão. E agora ela sofreu uma nova alteração. E assim como o Rodrigo pediu para o senhor falar sobre a tributação também do aço, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, porque me parece bem interessante, e até para que a gente possa se embasar, porque a gente fica aqui muito, doutor Rodrigo, comparando com o Espírito Santo. O Rodrigo Xará do senhor já comentou aqui. IPVA nosso que é 4%, no Espírito Santo 2%, e até 1% no caso de carro zero. Você compra um carro zero no Espírito Santo, você paga 1%. Qual indústria, por exemplo, qual transportadora vai querer montar
alguma coisa no estado do Rio, se o IPVA nosso é um absurdo, a não ser que ele monte aqui, mas compre o carro no Espírito Santo. Então, quer dizer, está havendo uma evasão aí de renda. E aí tem uma alteração feita nessa lei Pezão pelo Castro agora, que parece, rapidamente li aqui, houve uma alteração para melhor, beneficiando novas áreas, novas empresas, né? Você quer comentar um pouco sobre ela também, por favor? Eu sei que o senhor vai falar isso lá no workshop, mas dá um spoiler aqui para a gente dar uma... Claro, na verdade, essa lei é de 2002, né? A primeira versão dela é de 2002, né? Era a Lei Rosinha. Lei Rosinha. Depois virou Lei Pezão. Na verdade, assim, ela vem sendo modificada e recriada ao decorrer do tempo, mas ela é basicamente a mesma, né? Assim, a gente teve uma alteração, um aumento um pouquinho da carga tributária dela em razão do FECP, não foi nem porque a lei mudou. Quando você lê a lei, ela fala em 2%, mas teve uma majoração do FECP que levou a 3%. E no último ano, a gente teve... Qual é o grande ponto dessa lei? Essa lei foi uma lei para levar o desenvolvimento para o interior do Estado. Então, na época que ela foi criada lá atrás, escolheram alguns municípios por uma questão de desenvolvimento deles. E a gente tem como melhor exemplo, talvez, Três Rios. Três Rios sofreu uma modificação, assim, um desenvolvimento enorme depois dessa lei. Essa lei ela traz 2 benefícios, basicamente. O primeiro é na aquisição de produtos. Então, na aquisição de produtos, seja importado sem similar nacional, seja aqui dentro do Estado, máquinas e equipamentos para o meu ativo ou insumo, eu não tenho nenhuma tributação de ICMS. Então, eu já compro esse produto 20% mais barato do que eu compraria se eu não tivesse nesse benefício. Então, eu compro meu insumo e meus equipamentos 20% mais barato. Além disso, eu tenho uma saída de tributação que a minha nota fiscal vem escriturada a 20%, mas ele me dá crédito presumido de forma que eu só pague 3%. Então, o crédito presumido a gente fala que é o melhor benefício que tem, porque se eu tiver uma redução de alíquota de só 3%, e a gente pensar que o ICMS é o imposto não cumulativo, ou seja, quando eu falo que o imposto é não cumulativo, é o seguinte, quem comprar de mim, na hora que vender, vai pagar 20%. Mas ele vai descontar do que eu paguei, do que ele vai pagar, aquilo que eu paguei vendendo para ele. Então, se eu tiver uma redução, se eu tivesse um benefício que isso fosse 3% de ICMS, ele só ia descontar 3% do que ele pagou. Nesse caso da lei, o grande benefício dela é que, apesar de eu pagar 3%, eu destaco 20% na minha nota. Então, esse meu cliente, nesse exemplo que eu estou dando, quando for vender o dele, ele vai ter pago 3% para mim, mas vai abater do imposto que ele tem a pagar 20%, porque é o que está destacado na minha nota. Então, é um benefício fiscal que faz com que eu pague 3% na minha saída. Então, eu compro meus produtos, na média, 20% mais baratos, meus insumos 20% mais baratos, vendo pagando 3%, mas transfiro 20% de crédito para quem compra de mim. Então, assim, de fato, Cláudio, se a gente pensar em competitividade, é melhor comprar de quem está no Rio do que quem está do Espírito Santo, porque eu pago 3% de ICMS e me credito de 20%. Do Espírito Santo, ainda que a gente sabe que eles têm um benefício fiscal lá, se não me engano, o Compete, que eles pagam 1,1%, ele só transfere 12%. Então, assim, eu pago 1,1%, mas recebo 12%. No Rio, eu pago 3%, mas recebo 20%. Então, assim, se a gente for olhar isso na contabilidade, fica mais atrativo, ainda que eu pague 3 ao invés de pagar 1,5, eu recebo mais 8 de crédito, né? Então, fica muito mais barata a minha venda depois, eu pago menos imposto quando eu adquiro aquele produto no estado do Rio de Janeiro para quem está nesse benefício. Então, a grande alteração que essa lei sofreu, e aí entrando agora na segunda pergunta do Cláudio, a grande alteração que essa lei sofreu é que teve um alargamento muito grande dos municípios que podem usufruir dessa lei. Hoje, a grande maioria dos municípios aqui do estado
finalmente podem usufruir já dessa lei. Tem uma lista grande aqui. Eu estou pesquisando aqui, eram 12, depois dessa mudança passou para 78. 78, são quase todos, né? São 92, né? No total ficaram só 14 de fora. Né? Agora, é interessante, porque esse cálculo que o senhor fez, porque esse negócio de imposto é chato, né? Pra gente que não entende, então, pra gente que é leigo, a gente fica perdido no meio da conversa. Mas quando a gente entende... só entende quando pega lá a notinha, né, Cláudio? Vai olhar e tem lá o texto, fala, meu Deus, mas eu paguei tudo isso. Porque é isso que acontece. É um assunto que a gente fala aqui, né? E que parece, vamos dizer, para a grande massa que está ouvindo a gente, um assunto que isso é uma coisa muito específica, mas não, porque a gente está falando de uma situação que você vai ter, às vezes, um produto mais barato, você vai ter mais geração de emprego, mais geração de renda, tudo a partir dessa tributação. Então, por isso que é muito importante esse tipo de debate. E é interessante, porque a gente, a partir de quando a gente passa a conhecer um pouco mais, até para nos embasar aqui de informação, e aí, oportuna a participação do Rodrigo, que ele é técnico, tem os termos técnicos, mas ele explica de uma forma bem didática, e a gente entende igual ele falou agora. Então, assim, isso ele se referiu à indústria. Eu, como comerciante, compro da indústria, né, com a taxa de 3%, mas recebo 20% de crédito. Então, assim, isso naturalmente eu vou ter condição de repassar para o meu cliente aqui no ponto final, na ponta final. E é interessante, Rodrigo, porque o brasileiro, na verdade, assim, a gente não tem na grade curricular infantil ou né, do ensino médio, por exemplo, nem nenhuma fase, né? Economia e nem nada, muito menos de tributação. Então chega ao ponto do camarada chegar para mim e falar, Nogueira, mas eu pago imposto? Eu não tenho casa, eu não tenho carro, não tenho nada, eu só... E claro que você paga. Se você comprou uma caixa de fósforo hoje, você pagou imposto. Né? Se você bebeu um copo d'água hoje, você pagou imposto. Então o imposto está embutido em tudo na nossa vida. É preciso... Exatamente, né? Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Pô, acho que no ar que a gente respira ainda não está, né? Se não for de aparelho... Bom, são 7h51, doutor Rodrigo. Eu vou pedir licença ao senhor rapidamente para a gente fazer a não ser que o senhor queira falar alguma coisa mais do workshop, para a gente fechar esse assunto e já partir aí, né, para os benefícios fiscais, essa coisa que o senhor já começou a falar no caso da lei. Essa lei que vem se transformando ao longo dos anos com os nomes e com a participação da Fijan, porque a Fijan leva para a Assembleia, né, no caso, sugestões e ideias para que se mude a lei, para que se aperfeiçoe a lei, como foi agora, transferindo de 14 municípios para 78, né? Então, a participação da Fijan tem sido fundamental nesse processo. E bom esclarecer sobre essa lei do Espírito Santo para a gente também. Então, a gente volta a seguir, né, falando aí de outros temas da própria reforma fiscal, que aí sim a gente pode embrenhar um pouco mais nessa seara aí. Voltamos em instantes no oferecimento, então, de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo o que te faz bem.